pessoal, eu sou Ana Volpon e este é o Mindful Cast, onde mergulhamos no universo do bem-estar. Prepare-se para doses de equilíbrio, saúde e plenitude a cada novo episódio. Vamos nessa? E hoje eu estou com uma convidada muito especial. Minha amiga queridíssima. E olha, gente, isso não é clichê, tá? Porque quando eu falo queridíssima é porque é mesmo. Olha, ela é diretora de comunicação corporativa da marca Riachuelo e foi uma das fundadoras do Instituto Riachuelo. Com mais de 20 anos na empresa, ela tem formação em moda pelo Senac e especialização pelo Fashion Institute of Technology em Nova York. Falei o nome, não vou falar. Ela participou de negociações de coleções especiais com estilistas como Donatella Versace e Karl Lagerfeld. Atualmente, ela está envolvida na governança corporativa e nas iniciativas sociais do Instituto Riachuelo. É casada, mãe de 3 filhos e busca viver a vida com bastante equilíbrio. Esta é Marcela Kanner. Adorei. Bem-vinda, Má! Bem-vinda ao Mindful Cast. Um prazer, uma honra você ter bloqueado a sua agenda para Imagina. gravar aqui comigo e passar uma mensagem tão especial que eu tenho certeza que será para esse público cativo que merece te ouvir. Fiquei super feliz com o convite, porque você sabe, bom, eu te acompanho até a sua transição de carreira inteira, né? E sei o que você está fazendo, que é um trabalho tão lindo, está impactando a vida de tanta gente, então fiquei super feliz de estar aqui. Bater papo aqui, bate-papo, né? Que bom. Total, sala de casa. Agora é mesmo. Não, e agora que você falou isso, que você me acompanha há tanto tempo, eu lembro que quando eu pedi demissão, eu fui num jantar Eu nosso, lembro. e aí eu falei, foi você uma das primeiras pessoas que eu falei pedir demissão. Ela me olhou com o olho assim, assim, era um misto de uau, que legal, e como você teve coragem. Eu É, li isso, assim, foi. foi muito legal, Agora mas eu eu lembro, lembrei. lembro Ah, super. e o E você tempo. veio tão pouco tempo depois, e olha a reviravolta que você fez na sua vida e tudo dando tão certo. Tem que ter coragem, né, Ana? A E gente a tem gente que. vai falar disso, né, Má? Sim. Porque quando a gente realmente está alinhado com o propósito, Hum. não importa onde você esteja e o que você esteja fazendo, quando a gente tem alinhamento com o propósito, a Uhum. gente realmente expande, Sim, né? A gente com certeza. cresce, a gente ilumina as outras pessoas de uma forma direta e indireta, Uhum. né? Concordo Então, que bom. Estou totalmente. muito, muito, muito feliz de ter você aqui. Também. Então, para quem não te conhece, por favor, conta um pouquinho. Já te apresentei aqui, mas eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória para gente. Tá bom, vou tentar ser resumida aqui. Eu trabalho na Riachuelo há mais de 20 anos e eu tô lá há muito tempo porque o meu avô foi o fundador da Riachuelo, então sempre foi uma coisa assim, nunca teve uma pressão para eu trabalhar lá, mas eu sempre gostei muito, assim, era uma coisa muito estava no sangue, assim. Passei todos os sábados da minha infância em loja, então foi um caminho muito natural, mas foi para mim, porque para os meus irmãos já não foi. Então, assim, realmente não tinha uma pressão, mas eu sempre amei muito, assim, a empresa, varejo e tal. Entrei lá no comecinho da faculdade, sempre gostei de trabalhar, assim, eu acho que era uma coisa que para mim foi muito natural, assim, eu nem dirigia ainda e já entrei lá, eu lembro disso. E comecei pelo departamento de moda, depois fui gerente de produto, fiz uma extensão fora. E você não é a filha mais velha? Eu sou a neta mais velha, eu sou Ah, assim. você é a É, neta mais eu velha. sou a Ah, neta porque mais tem muito a ver com velha. isso E a filha mais também, velha né? também. Não, eu sou da minha Ah, família só. É que então eu tive uma irmã que teve um filho bem cedo, mas tá. eu sou a filha mais velha, a Ah, neta mais então velha. E eu tinha tem uma muito conexão com meu isso. avô muito forte, Sim, assim. tem muito Eu isso acho também, que de ser um sim. espelho, de ser o ídolo, de estar ali mais próxima, né? Depois a gente pode até falar com mais calma, mas acho que é um pouco. É uma vocação, e a vocação é o que você é, né, você tem que a vocação é o que você tem, né, assim, na sua frente, e que você pode olhar e não olhar Riachuelo, que a Riachuelo é uma empresa gigante, mas eu, como talvez neta mais velha, tinha isso, assim, de entender que eu precisava estar lá de alguma forma, Uhum. cuidando desse legado, tal, então foi tudo muito natural, na Sim, verdade, né. legal. Mas enfim, passei por Voltando. voltando, passei por muitas áreas lá dentro, fui produto, moda, depois eu fui para o do marketing, mais de 10 anos, que foi maravilhoso. Isso é legal de empresa grande, né, Ana, porque acho que você consegue ter mudanças grandes de carreira mesmo dentro de uma mesma empresa. Eu tive isso, assim, eu conheci muito, muito bem a Riachuelo, passando por departamentos super diferentes. Aí veio a pandemia, né, que acho que chacoalhou as nossas vidas, e eu tive uma vontade, primeiro
de desacelerar um pouco, assim, porque o dia a dia executivo é muito puxado, né, eu vivi isso muito intensamente durante os primeiros anos dos meus filhos, e aí eu acho que eu fiquei em casa, de fato, pela primeira vez, e eu falava: "Gente, eu preciso repensar minha vida, assim, buscar mais equilíbrio", né. E aí eu me ofereci na época para ir para a parte de governança, né, então ajudar no conselho, nos comitês, não sabia se eles iam topar ou não. Falei com a minha mãe primeiro, estava super nervosa, eu lembro, para falar com ela, assim, porque eu não sabia se faria sentido. E Uhum. ela topou, falou com meus tios, eles toparam, e desde então eu tô nessa parte de governança, tô amando, porque são assim, você vai desde de um conselho até, né, tem comitê de gente, que aí eu acho que eu teria mais afinidade, tem um comitê de auditoria que, assim, era grego para mim no começo, mas você consegue mergulhar em áreas muito estratégicas da empresa. Então eu tô super feliz, assim, é engraçado que eu trabalho lá há muito tempo, mas eu me sinto tão energizada, assim, com o dia a dia, porque acho que eu fui pivotando a minha carreira, né, então eu sinto que eu tô aprendendo muito ainda, apesar de estar lá há muito tempo, sabe. Sim. E assim, você dentro do marketing, você fez essa reviravolta da Riachuelo com essas collabs, né, não sei se é assim que você chamava na época ou não, Era, mas essas parcerias super estratégicas com estilistas internacionais, aí eu trouxe é. aqui a Donata e o Karl A Lagerfeld. Donatella. Donatella, é, A oh, Dona sorry. A Donatella Versace e o Karl Lagerfeld, que você fez parcerias estratégicas e outros, né, também. Então, queria que você contasse um pouquinho pra gente alguma curiosidade ou como foi isso para o marco e posicionamento da Riachuelo também. É. Eu tive sorte, na verdade, assim, quando eu entrei no marketing, eu acho que às vezes eu acabo recebendo muito crédito, né, sobre dessa reviravolta a gente viveu uma fase muito bacana, como marketing, enfim, tinha muita gente legal lá dentro, muito afim de fazer, de rejuvenescer. Já era uma marca grande, conhecida, mas que estava mais envelhecida, que era, enfim, a gente precisava mexer um pouquinho, né. Então, eu estava lá, eu tinha feito MBA há pouco tempo atrás, eu era gerente de produto, todo o pessoal de produto tinha mudado para Natal na época, e eu estava recém-casada, não podia mudar, meu marido não podia, e eu acabei indo um pouco sem querer para o marketing, que era um departamento pequenininho ainda lá dentro, e logo depois a empresa resolveu investir mesmo em marketing, e eu já estava lá e foi sorte mesmo, sabe, porque Uhum. acho que depois virou, assim, um departamento super importante, meio menina dos olhos da empresa, e eu já estava lá. Então, de Uhum. verdade, acho que um pedaço da minha carreira, assim, foi guiado, as coisas aconteceram de uma forma muito, muito legal, assim. E aí eu tinha uma equipe incrível lá nessa época e muito com esse propósito de rejuvenescer, então a gente abriu a loja do Oscar Freire, a gente Uhum. refez o logotipo, que era um logotipo, azul e verde, mais masculino. Foram anos muito legais, assim, sabe. Eu lembro quando a gente foi abrir a loja do Oscar Freire, tinha muito essa discussão, assim, eu lembro que a gente postou no Instagram, e aí ficava, assim, metade falando: "Uau, que legal, Riachuelo no Oscar Freire", e aí outras pessoas criticando: "Nossa, nada a ver, a Riachuelo no Oscar Freire e tal". E aí eu lembro que quando a gente inaugurou mesmo, foi muito bacana, a gente fez uma festa, assim, que primeiro começou a me ligar gente, assim, que eu não falava há anos pedindo pra ir na festa, foi assim, foi uma festa bombada mesmo, sabe. Hã. Eu Que ano falava foi isso, Má? ai meu Deus, foi acho que 2010. Hum. E eu falava: "Mãe, Nossa, São Paulo recente, inteiro tá" vai. recente, eu acho que foi 2010, espero não estar falando, mas acho que foi Recente isso mesmo. aqui. É, não, tem vovô, tem 14 anos. É. Não, será que foi tudo bom? Mas enfim, mas tem Ah. bastante tempo. Mas eu lembro, assim, de falar com a minha mãe, falar: "Mãe, o que que tá acontecendo? Todo mundo tá querendo ir nessa festa, que" sabe, era uma coisa muito Hã. e no final daí foi incrível, assim, foi muita gente, foi muito bacana, e acho que aí quando todo mundo entrou lá e viu a loja, entendeu que podia estar lá, porque a gente tinha feito um trabalho de muitos anos, assim, de Uhum. reposicionamento de produto, de marca, estava ok, fazia sentido a Riachuelo estar Uhum. naquele lugar, que era a esquina da moda do Brasil, né, Oscar Sim. Freire com a Doc Lobo, foram tempos muito legais. E as collabs vieram também um pouco nisso, né, a gente tinha feito uma primeira collab na década de 80, na verdade, assim, muito antes da HM fazer, é engraçado, assim, fez Hum. na época com Ney Galvão, mas assim, foi uma coisa só, mas a gente brinca que foi o primeiro a fazer collab. E É. depois a gente sentiu que tinha esse espaço, que aí foi em 2010, então o Oscar Freire foi um pouco depois, deve ter sido 2012, mas foi em 2010 com o Oscar Metsavá, e que ele começou, que era da Osklen, né, e Uhum. ele perguntou, ele falou: "Pra quem que eu crio?". E a gente falou: "Cria para a sua melhor cliente da sua loja", porque é isso que a nossa cliente quer. Ela quer um produto lindo, com design, com qualidade, e aí o nosso papel é fazer caber no bolso, né. Sim. Então esse foi um começo muito bacana. A gente fez
Não foram poucas, porque já tem muitos anos, mas assim, ao longo, né, a cada ano foram poucas e boas parcerias. Então, marcas Sim, muito especiais, que eram muito desejo, mas super inacessíveis e que a gente trazia realmente o DNA daquele designer com muita força, na roupa, no cabide, na sacola, no evento de lançamento e tal, para conseguir que o nosso cliente fizesse essa imersão, né, numa marca tão sim. especial. E foi o máximo, Ana, porque assim, quando você trabalha no marketing de uma marca, você tem todo um guia, né, que você tem que seguir e tal. E quando você trabalha nesse tipo de parceria, você pode ser muito Explora criativa, né. totalmente, sai da Muito, sai da caixa, sai do cada uma, hã, assim, a gente saiu muito. Então foram tempos super felizes. Eu aham. trabalhei pra caramba, assim, a gente virava à noite assim, o da Donatella foi super difícil, porque era a primeira parceria nossa internacional e a dela com o Brasil. Eu estava grávida, fiquei no hospital, enfim, até eu Hum. já contei essa história antes, mas assim, foi super tenso, assim, o desfile da Donatella, e aí eu lembro que depois que acabou o desfile eu voltei para o hospital, porque eu ficava tendo contração, então por isso que eu fiquei no hospital. E eu lembro que eu pensei assim: "Nossa, agora eu vou relaxar". E aí me ligou no dia seguinte, assim, sei lá, 2 dias depois que eu estava no hospital já, a pessoa do Carl falando: "Ai, a gente queria fazer uma parceria". E aí eu passei o resto do sei lá, as 2 semanas que faltavam para o meu filho nascer, negociando o contrato do Carl pra então foram anos muito eu lembro que esse foi meu filho do meio, o Antônio, e eu lembro, assim, que foi tão estressante pra mim a história do desfile, foi o máximo, assim, aprendi muito, mas foi estressante, né, você fazer um desfile com uma marca internacional. Eu achava que ele ia ser super estressado, ele é meu filho mais calmo, assim, então deu tudo mas foram anos, Não assim, que eu passou. vivi intensamente essa história do trabalho com a maternidade e tal, que eu sei que a gente vai chegar nisso depois, É. mas foi o máximo, assim, eu vivi, amei, eu sou muito grata a esses anos, mas também fiquei feliz, assim, também de estar numa outra fase de carreira, assim, mais estratégica, Sim. mais calma também, né, acho que tá casando muito bem com o meu período de vida, sabe. Sim. Não, e até eu queria que você contasse pra gente como que tá o teu papel, à frente do Instituto Riachuelo, se você tá à É. frente ou não, mas qual que é o teu papel ali? Sim, tô super, maravilhoso, a gente Hã. acorda todo dia feliz, assim, porque a indústria da moda, né, é uma indústria que pode ter muito impacto, né, é uma cadeia muito longa e muito mão de obra intensiva. Então a gente sempre acho que quando é uma cadeia quando a gente olha para ela de forma responsável, ela tem muito impacto na vida das pessoas, né. E eu acredito muito nisso, assim, eu acho que eu conheço bem o Brasil, né, até por conta da Riachuelo, eu já viajei muito, muito, muito pelo Brasil, e a gente sabe como nosso país é difícil, como tem muita gente sem saneamento básico, como os programas sociais são super importantes, assim, muito mesmo, mas eu acho que isso é uma coisa que o governo deveria sempre olhar, assim, para o lado social. E a iniciativa privada deveria sempre olhar a nossa indústria, as nossas cadeias, como forma de ter impacto na vida das pessoas, né, as comunidades que cercam, as nossas fábricas, as nossas lojas, em qualquer indústria que você tiver. Eu sempre tive muito esse olhar, assim, de como a nossa cadeia da Riachuelo podia ter impacto positivo na vida das Uhum. pessoas. O instituto veio de uma vontade antiga, na verdade a gente já tinha, vários trabalhos sociais, mas pulverizados, e era uma vontade de organizar isso tudo em um único guarda-chuva. Aí veio a pandemia, o meu avô morreu, né, em 2021. Não, ai gente, agora me deu um branco também, se foi 20 ou 21, mas veio a pandemia, ele morreu, não foi de covid, mas ele morreu durante a pandemia, e aí a gente falou: "É a hora, agora é a hora", sabe, porque meu avô, ele nasceu no sertão do Rio Grande do Norte, então ele teve uma infância muito humilde, assim, né, então todo aquele imaginário nosso de sertão, do pouca água, ele falava pra gente: "Você não imagina o que é você viver com Ele pouca água". viveu. Ele É. viveu aquilo, sabe. Os brinquedinhos eram os ossinhos de animais, assim, ele viveu tudo aquilo. Teve uma infância feliz, assim, não é ele não passou fome tudo, mas era tudo muito contadinho. Eu fui na casa que ele nasceu, Eu hoje ai, lembro, foi recente, né, foi essa recente, a gente visita. foi a família inteira, assim, todos os É, filhos, todos as os fotos são netos, marido, mulher, lindas. todos os bisnetos. Foi muito especial, Que foi muito lindo. e assim, até É. para os bisnetos, especialmente, né, verem o lugar que ele nasceu, uma casa super simples, que era, assim, de chão de terra batida na Sim, época, no meio do nada, sabe, e entender, né, o que ele fez, o que ele construiu, ele sempre foi preocupado. Ele sempre, assim, ele saiu do sertão, mas ele tinha uma conexão e ele sabia, assim, ele falava muito pra gente, assim, que ele chegou onde chegou, porque foi dada uma oportunidade para ele. uhum, Ele tem uma história de vida super bonita, ele fugiu de casa muito cedo para procurar um emprego, porque ele entendia que ele para mudar a vida da família dele, ele precisava de um emprego, e o sertão
ainda é difícil até hoje, né, não é uma terra quando você não tem água e um sol, assim, a pino o dia inteiro, é um lugar de difícil atividade econômica, Inóspito, né, né. é inóspito. Então e naquela época, mais de 90 anos não, 80 anos atrás, né, imagina, assim, o que era. Então ele saiu de lá para buscar para tentar mudar a vida dele e da família dele. E ele falava: "Eu saí de lá atrás de um emprego, acabei gerando 40.000 empregos na minha vida". Então ele tinha muito essa Olha. conexão, assim, ele sempre foi um homem muito, muito simples mesmo, e a alegria da vida dele era gerar emprego. Ele falava isso, que ele conseguiu construir o que construiu, porque foi dado uma oportunidade, e em cima daquela oportunidade ele começou a empresa e começou a fazer tudo. Então, da importância da gente dar oportunidade para as pessoas, que depois a pessoa agarra aquilo, cresce É. e faz o que ela quiser com aquilo, mas que a primeira oportunidade tinha que ser dada. E aí, na hora que a gente resolveu tirar o instituto do papel, fez muito sentido olhar para aquela região, Uhum. que falta oportunidades, e a nossa cadeia, ao mesmo tempo, esse elo da costura, né, da cadeia, ele não precisa de água. Então, porque tem algumas etapas da cadeia produtiva que precisa de maquinário grande, né, Sim. lavanderia, máquina de corte, são máquinas caras, tal, mas a costura não, às vezes com um galpão, com 30 costureiras, você consegue. Então hoje tem mais de 100 oficinas de costura nessa região, de empresários, né, muitas vezes costureiros que com uma veia mais empreendedora montaram as dela, e a Riachuelo não é a única cliente, mas é uma cliente importante, que compra a mercadoria desse lugar, e nosso sonho grande é que aquilo vire um grande polo têxtil, então o instituto ajuda a desenvolver, né, independente, não é para Riachuelo, é para que outros players possam comprar de lá. Sim. É um pessoal muito comprometido, assim. Então esse é o principal trabalho do instituto, é nessas oficinas de costura. E aí depois tem outras, na cadeia de algodão, porque a agricultura familiar é super importante lá também, então a gente está conseguindo fazer algodão agroecológico lá, que é uma renda complementar para as Que famílias, aí são de pequenos pequenos produtores, super produtores. nichado, você consegue ir lá e, o ne É. a negociação deve ser, difícil, né, assim, porque para É. chegar até É que a eles gente e já tem lá, tem o Embrapa que hum, é muito legal, assim, que com o faz o instituto a gente entreposto e que ajuda, porque o Rio Grande do Norte, na verdade, teve uma praga na década de 80 que chamava bicudo e acabou com era até a bandeira do Rio Grande do Norte tem o algodão. Então foi um ah, estado com muita cultura de algodão. E isso acabou, por causa da seca e do bicudo. Então e até quando a gente começou o projeto, quem tinha memória ainda dos pais, dos avós perdendo tudo, eles nem queriam entrar no projeto, mas a Embrapa tem tecnologia hoje para isso, você faz uhum, uma coisa chamada vazio sanitário, para tirar o bicudo, tem muito mais tecnologia, mas são pequenos agricultores que têm pedaços de terra e que tinha palma forrageira, milho, gergelim. Então, na hora que você coloca o algodão lá, é uma fonte de renda adicional, né, para sim. eles. E a gente compra já conseguiu a máquina, eles já vendem sem o caroço, então conseguem vender por um preço um pouco maior, fica mais recurso dentro das comunidades. Então é isso, assim, o Ah, nosso ecossistema, eu falo de moda, mas de qualquer outro, a gente tem que ter muito orgulho, assim, né, olhando as empresas, de olhar as cadeias, né, você quando cresce como empresa, você consegue levar muita gente junto, então foi esse olhar do instituto, e tem outros projetos também, mas é sempre buscando impactar, melhorar a vida das sim. pessoas E o ao longo da Nordeste tem se cadeia. desenvolvido, assim, a gente vê por essa parte, da moda, né, assim, a indústria da moda Hum. lá é muito pungente, assim, quer dizer, ainda são É. pequenos produtores, ainda são pequenos estilistas, mas pequenas marcas, mas tem, tido um espaço, Tem, e né. porque tem até se você olha os bordados, né, da Uhum. região lá, é incrível, é É, patrimônio da humanidade aquilo, é. sabe, a gente tem que zelar. E cada estado tem a sua especialidade, né, eu fui Sim. aprendendo isso também nas viagens pelo norte, nordeste, cada estado tem a sua Com o seu especialidade. ponto também, até quando você É, fala de bordado, o ponto de bico, a renda isso francesa, e mesmo. depois tem, enfim, eu não sei o nome de todos, mas eu tenho todos lá na minha casa, porque eu adoro, eu amo E é esse importante preservar artesanato. e dar voz, acho que hoje em dia com a internet elas conseguem mostrar muito, então a gente fez só um exemplo, assim, o último do instituto, mas assim, as bordadeiras são muito talentosas, Uhum. então a gente consegue ajudar, a gente já fez, assim, curso para elas saberem postar aquele trabalho delas no Instagram de uma forma vendável, como tirar foto, como faz o marketing daquilo, porque elas conseguem vender para o mundo inteiro, né. É. Então é tentar amarrar isso um pouquinho, acho que a rede social ajuda também a mostrar É, esse não, com trabalho, que é certeza. incrível. E elas aumentarem o valor delas de Sim. mercado, né, sair do
artesanato que muita gente não dá valor, É, né? E que, gente, é a coisa mais rica que a gente tem, é maravilhoso, patrimônio é. nacional, mesmo cultural, Sim, né? com Que certeza. legal, Má. E o empreendedorismo, como que você consegue, dentro da Riachuelo, integrar o empreendedorismo social na estratégia corporativa da empresa? Eu acho que é com esse olhar mesmo, assim, sabe, da gente entender que quer crescer como empresa, quer fazer muita coisa, mas eu acho que você com esse olhar de responsável pela sua cadeia, você consegue fazer com que todo mundo cresça junto com você. E fomentar o empreendedorismo mesmo, assim, acho que esse projeto da Costura é um exemplo super bom, assim, porque são pequenos empreendedores, mas que talvez não tinham chance, porque lá não existia esse mercado, né? Então, na hora que você dá essa oportunidade de integrar essa pessoa na sua cadeia e dar pedido para eles de forma recorrente, né? Até durante a pandemia foi uma super preocupação, porque, né, com tudo loja fechada, a gente fez, nós temos uma fábrica grande em Natal, a gente fechou e tal, porque tudo bem, fechar uma fábrica grande, tinha recurso para isso. Eles não tinham, então a gente começou junto com as prefeituras, né, com todos os cuidados, mas a produzir máscara, Uhum. máscara para o pé, touca, material para hospital, para CUFA, né? A gente também fez uma doação para CUFA grande. Então é ter esse olhar responsável, assim, dos empreendedores, né? Nenhuma empresa sobrevive sozinha. Sim, A gente tem uma gama muito forte. Eu acho que é tanto esse olhar para os nossos parceiros, e eu também acho que você sempre tem que ter um olhar de empreendedorismo dentro da sua empresa, né? Eu sim. acho que é uma oportunidade. Eu acho que você está numa empresa grande com um olhar empreendedor, você consegue ir muito longe, consegue fazer muito projeto que talvez sozinho ou numa empresa menor você não conseguiria, né? Sim, cuidar do que está acontecendo ali no dia a dia, mas com olhar de futuro, né? E Uhum. levando a empresa a ser mais perene e longeva, né? Sim, com Que é o caso certeza. da Riachuelo. Conta pra gente, mas como que você consegue equilíbrio pessoal, equilibrando carreira, profissão e sendo mãe de 3 filhos pequenos, casada? Como é esse equilibrar de pratinhos? Ah, é muito. Cada dia é um, né? Hoje eu estava num dia ótimo, super equilibrado. Na hora de sair pra cá, Quase quebrou um pratinho. foi que quase quebrou um pratinho. Filho ficou doente, a escola me É. ligou, não, o carro deu problema na hora de sair, enfim. Então, mas aí eu vim pra cá, calma, falei, não adianta me desesperar, não adianta, vai, sabe, tem um podcast super importante pra gravar, tô aqui com a Ana, eu vou chegar lá, vai estar tudo bem, eu vou acalmar e vai ser maravilhoso, assim, a gente tem que fazer esse trabalho, porque, sabe, deu tanta coisa de verdade errada na hora que eu estava saindo de casa, que eu poderia ter acabado com o meu dia, assim, sabe. Eu ainda saí com o negócio do carro elétrico aberto, a coisa da tomada, aí veio um Nossa. cara bater no meu vidro, sabe, assim, foi muita e eu estava assim, o cara veio, enfim, bater, meu coração disparou, mas aí eu parei, me recompus, eu falei: "Não adianta, não adianta, porque as É. coisas saem do controle e a gente tem que voltar". O que eu acho, Ana, é que tudo isso que tem muito valor na nossa vida, né, começando pela nossa família, claro, em primeiro lugar, e o nosso trabalho, e nossas amizades pra gente manter aquilo, e nossos hobbies também, tudo aquilo que tem muito valor, eu também acho normal que custe, que dê trabalho. E eu acho que a gente vive, às vezes, num mundo onde tudo que dá trabalho às pessoas, "Ai, foge. Ah, não vou fazer isso porque dá muito trabalho". E a gente tem uma tendência, eu acho, que é um cuidado que tem que ter, né, porque às vezes a gente acaba sendo muito voltado para os nossos umbigos, né, esse olhar muito: "Ah, não, eu não vou fazer isso porque custa muito, porque é muito sacrifício, porque não". E eu já tive esse olhar, assim, né, de: "Putz, que difícil eu conciliar tudo isso", porque é difícil, não é fácil mesmo. Mas hoje eu tenho muita clareza que tudo bem ser difícil, que é normal eu estar cansada no final do dia, porque eu fico exausta no final do dia, como todas nós, todos nós. Mas, faz parte do meu pacote, eu sou muito feliz nesse pacote, assim, eu acho que eu comecei a enxergar com mais leveza essa vida corrida, essa vida louca, esses 1000 pratinhos e de vez em quando não cai mesmo e também tá tudo bem, mas eu acho que a gente deveria começar e eu acho que isso vem com a maturidade, né, eu não sei se, mais jovem eu consegui enxergar dessa forma, mas hoje, assim, é normal ser difícil, tá tudo bem e você não vai deixar de eu amaria até ter mais filhos se eu pudesse, sabe, assim, porque eu acho que tá tudo bem, e dá tudo certo, sabe. E não adianta perder a calma, se desesperar, que aí só vai piorar. Então eu tenho um olhar leve, assim, hoje sobre a minha vida e sobre meus pratinhos, assim, sabe. Eu tento ter esse olhar leve. Não é todo dia que dá certo, mas a maioria acho que dá, né. Não, eu tô aqui, a senhora que ela falou que queria ter mais filhos, eu fiquei assim, tipo aquele olhinho da boneca, Mas sabe por quê? da boneca descabelada tremendo, assim, quase tive um ataque.
Você Ela fala viu, isso, só né? ela viu. Eu vi mesmo. Eu vi sua cara. Eu acho que aí é um pouco também da idade, né. Quando eu tive meus filhos, eu curto muito meus filhos, assim, eu amo, assim, é muito bom, enfim, tem nem o que falar, né, sobre isso. Mas eu acho que quando eles nasceram, assim, eu estava numa fase muito turbulenta na minha vida, assim, eu mal tive licença maternidade, era toda aquela vida, assim, amamentando, respondendo e-mail, eu fiz reunião em casa com 10 dias. E aí deu tudo certo, meus filhos são meninos ótimos, são super legais, assim, mas eu às vezes aí eu tenho uma amiga minha que teve filho agora, mais velha, e aí eu fico olhando, é tão legal ver, assim, a paz que ela tem, sabe, como ela tá curtindo aquele momento, eu falo: "Nossa, deve ser uma delícia também você viver essa fase", porque agora você falou que são pequenos, mas não são tanto, né, tem 12, 9, 6, já tá É, muito mais fácil, né. sim, Acho que daqui é, a pouco a adolescência bate na porta e complica um pouco de novo, é. mas assim, tá tudo por enquanto tá numa fase mais fácil, né, eles super colaborativos, né, tá bem tranquilo. E aí eu fico também vendo aquela fase que a gente vive de uma forma muito caótica quando eles são pequenos, É, eu acho que eu viveria de outra forma, assim, a minha dedicação é outra, a minha cabeça é outra, né. é. E de conseguir equilibrar, eu lembro, assim, o peso da consciência que eu tinha de levar eles no médico, sabe. E Sim, hoje não, eu vivo assim, eu sei o valor do meu trabalho, eu sei que quando eu sinto para trabalhar, eu trabalho de verdade, eu, né, foco é. naquilo para ser produtiva mesmo, mas eu também não abro mão mais dos meus momentos com eles, né, no final do dia e de estar Sim. lá de verdade. Mas é muito legal a gente ter espaço, assim, para não sermos só mães, porque não Uhum, somos, né, uhum. você não é, eu também não sou, a gente se realiza de outras maneiras, e isso é muito legal. Por isso Sim. que, assim, eu acho que tanto você quanto eu, a gente não tem essa culpa, né, Não. dos não momentos. Eu acho que a gente tá ali vivendo os bons momentos e dando o nosso melhor no momento em que a É, gente tá, e a gente é realizada como mães, mas a sim. gente também se realiza de outras maneiras e que legal, É, né, então são vários potinhos que a gente gosta de encher ao longo do dia, e sim. que isso eu acho que é uma conexão que a gente tem, assim, que é Muito, bacana, muito. e que a gente pode se identificar, né, muitas mulheres podem se identificar, outras não, outras estão super felizes só com o trabalho e que optaram por não ter filhos, Sim. outras que estão só felizes com a maternidade, que optaram por não trabalhar, então assim, É, é muito do estilo de cada uma, né, sim. mas que se for assumir o pacote completo, também dá, e também é legal, né. Eu acho que é possível. E eu não sinto culpa, mesmo dessa época que eu trabalhava pra caramba, assim, que depois da pandemia que eu vi que não, sabe, não dava, eu não conseguia mais voltar daquela forma, Sim, mas eu não sinto culpa. Era o que era naquela época e deu tudo certo também, sabe, mas hoje eu acho que eu, assim, teria licença maternidade, sabe, eu acho que eu curtiria um pouquinho mais essa primeira fase do que eu curti, mas não é com culpa não, porque deu certo. E eu acho que a gente eu me sinto, assim, sendo boa, eu só tenho um filho homem, mas eu sinto que é um bom exemplo, assim, até para eles verem a nossa dinâmica como casal, me e do meu marido, como a gente se apoia. A gente tem papéis super diferentes, eu e sim. ele, assim, dentro de casa, mas assim, funciona muito. Eu acho que dá pra comprar esses 2 lados da vida, Sim. assim, e achar o equilíbrio, assim, E com certeza. quem tá nessa fase, então, o que que você tem de dica e estratégia para pessoas poderem trazer esse equilíbrio e autocuidado, e também o cuidado com a casa, com o filho, com o marido, ou não com a casa de repente, o que que você abriria mão, ou o que que você abre mão? É Eu acho que fácil tudo ou é é difícil para você importante. delegar ou não? Eu aprendi a delegar, mas o que a minha irmã me falou isso ontem, eu achei ótimo, porque eu acho que a gente tem a rede social hoje é uma coisa surreal do tanto que consome, eu sei que é muito bom, Uhum. eu sei que, né, até o trabalho que Consome você faz tempo. lá e eu sigo, a gente Não, tem mas que escolher. eu sou a primeira a falar, larga o celular, É, você fala eu tô mesmo. eu tô Outro aqui. dia acho que eu estava te vendo e você falou, tipo, falou isso, assim, sei lá, 8 da noite, alguma coisa assim, Eu sou a e primeira eu a falar: larguei o "Larga o celular. É. celular", eu Não, mas eu falo. digo assim, se você faz uma curadoria de quem você segue, pode te fazer É, muito bem aquilo. Tem sim, muita co mas você tem que realmente escolher, né, quem é, você segue, pessoas que você se identifica com os valores e que te agregam. é. Mas, isto posto, a minha irmã falou uma coisa muito verdade outro dia, que a gente, na primeira meia hora que a gente acorda hoje do dia, a gente consome em meia hora a mesma quantidade de conteúdo que o nosso cérebro, o ser humano, consumia em uma semana na década de 50. Então Uhum. eu acho que a gente tem muita decisão para tomar durante o dia, em qualquer mesmo, assim, independente, com todo ser humano, independente se você tem muitos papéis ou menos papéis, a gente sempre tem muitas decisões para tomar. E eu acho que a gente queima, assim, neurônio, não sei se essa expressão tá, não acho que é neurônio, mas a gente queima energia cerebral, sei lá,
com besteira, logo de manhã, já pega o celular e já começa a ver besteira e tudo. E aí eu acho que aquilo te tira, eu vejo muito isso, assim, te tira muita energia da hora que você tem que ter energia, quer trabalhar, que tá com seus filhos, é mais tarde, porque acho que talvez o fim do dia exige muito da gente, até mais do que amanhã. Então o que eu acho, assim, é a gente equilibrar. Hoje eu tento evitar, assim, sabe, tá demais naqueles lugares que eu sinto a coisa da multitarefa, gente, aquilo é horroroso. Eu acho que sim, se alguém falar que consegue, eu duvido. Assim, É. mesmo falar: "Ah, a mulher consegue", eu acho que é muito difícil alguém conseguir, porque aquilo Não é saudável. e não é nem só que não é saudável, tem até um termo que é multitarefa danosa, que você quando você fica Uhum. mudando de tarefa, você acha que você está mudando, mas você tem um período de queda entre mudar, focar naquela nova atividade, e aí depois quando você volta, você tem um período. Então se você olhar, você demorou muito mais tempo do que se você seguisse, 20 minutos só fazendo alguma coisa. Então é muito danoso. Então acho que na hora que você entende, assim, um pouco como seu cérebro funciona e como é importante não desperdiçar energia com multitarefa, com excesso de conteúdo inútil durante o dia, tenta focar no que é útil. Eu acho que isso ajuda muito. Então, assim, eu acordo cedo, eu tento resolver muita coisa pela manhã, quando a minha casa ainda tá tranquila, até antes dos meninos acordarem, para eu conseguir, sabe assim, já resolver umas buchas no começo do dia e estar mais disponível no final do dia. Então a gente se organiza para isso, mas tem que fazer escolhas. Outra coisa que eu me sinto assim muito mais inteligente quando eu tô fazendo com frequência é leitura. É impressionante como a leitura organiza meu cérebro. Eu não sei se você sente isso, assim, mas eu me sinto literalmente, assim, pode ser de qualquer tema, mas às vezes eu entro, assim, num período que eu tô lendo, assim, que assim, 20 minutos por dia, mas assiduamente, eu me sinto assim, eu faço colocações melhores em reuniões, Sim. assim, como é uma ginástica para o cérebro mesmo, e eu acho que te ajuda a ser mais produtivo, você investir nas coisas certas, assim, para sua cabeça, te ajuda a ser É, mais produtiva e eu dar leio conta, todos os né. dias. Eu não leio muito, mas eu leio É, todos eu os acho que 20 dias. minutos nem é muito, né. Então É, o que eu falo sempre, o segredo é a consistência, né, consistência, então todos os tudo. dias eu não falho um dia, É, assim, a isso é leitura, muito porque é um ritual meu, é. e eu leio na cama, então depende do meu cansaço. Se eu Uhum, tô muito cansada, eu vou dormir rápido. Se uhum. eu não tô tão cansada, eu vou ler por mais tempo. E eu agora comecei a ler de manhã Eu ia também. falar, e ler de manhã é muito Então eu bom. leio, eu não É. pego o celular, isso que você falou do celular, vários estudos comprovam que Hum. realmente você, no primeiro período, quando você acorda, é quando o seu cérebro ele está mais suscetível a receber informações. Então é um período ideal para você fazer os seus rituais de meditação, que seja uma oração, o que você quiser, mas que Uhum, seja algo realmente assim de conexão com a fonte, né? E a leitura nesse momento ela é muito bem-vinda. Mas uhum, assim, longe de tela, longe uhum, de celular. O meu celular ele entra no modo avião na hora que eu deito na cama e eu só tiro ele do modo avião depois que eu resolvi a minha parte espiritual e uhum. também intelectual e também a parte física. Então eu ligo, eu tiro do modo avião, a hora que eu tô saindo da. Não, minto. Quando eu entro na academia, porque eu tenho que olhar meu treino. Uhum. Então, quando eu entro na academia, eu tenho que tirar do modo avião. Mas eu só fico no treino. Eu não sou aquela pessoa multitask de ficar ouvindo um podcast na Tá bem. academia ou vendo mensagem durante o treino. Não, eu tô no treino, eu estou no Faz treino. muita O diferença melhor isso. que eu penso quando eu tô na academia é no músculo que eu tô trabalhando, porque isso faz Faz diferença diferença. na conquista de massa magra, que é o meu Sim. objetivo e tudo mais. Então, celular realmente atrapalha muito e no período da manhã, quando você acaba de acordar, tá na cama ainda, pega o celular, é muito prejudicial. Então, se você faz isso, é um péssimo hábito, deixe de fazer. E aí, levanta da cama e vai fazer outras coisas que são É. mais produtivas e, como a Marcela disse, que te preparam para as batalhas que você vai enfrentar ao Uhum. longo do Com dia. certeza. Porque quando você pega o celular e abre o WhatsApp, ou abre o e-mail, ou abre o Instagram, a sua agenda não é mais sua. O seu Uhum. tempo não é mais seu. Você está transferindo a sua energia para outras questões que você pode ter certeza não são prioridade na sua vida. Vai todo mundo sobreviver se você não ler aquela mensagem, se você não olhar o Tá. Instagram naquele momento, Total, né? Então não. cuida de você É. nesse primeiro momento da manhã, a primeira hora da manhã, cuida de você, né? Maravilhoso. Não, Então, eu já te ouvi falando muito sobre isso e é muito bom mesmo. E tem uma outra coisa que você falou de dica que eu me ajuda bastante, porque é impressionante o WhatsApp, né, pra mim é assim,
é um de mais que e-mail até, né, às vezes você É. pode passar o dia literalmente inteiro no WhatsApp e tem assunto, né, não para de vir mensagem. Rende, que é uma Rende, né. beleza. Mas sabe o que eu faço? Hã. Às vezes, mas que me ajuda muito, eu coloco no modo avião, aí eu tento zerar, porque aí você vai respondendo, aí a pessoa responde em cima, aí não acaba nunca, então eu coloco no modo avião, dou uma zerada, assim, na minha caixa de WhatsApp, e aí isso é uma coisa que me ajuda também, sabe, porque senão você não zera nada nunca, né, você fica com pendências, assim, semanas, né, então essa Olha, coisa essa é uma boa dica. me ajuda Põe no modo muito. avião, assim, a outra pessoa não sabe que você está respondendo, Aí você ela vai responde receber. tudo, aí depois eles começam a te mandar aos poucos, né, mas Aí você zerou ela que aquilo. se vire com aquele texto, entendeu? Aí você já repassou, Já resolveu essa já parte. resolveu sua parte. É, mas é isso. E o Muito Locked bom. Chat, você já descobriu o Locked Chat do WhatsApp? Não. Não, Tem o arquivados e tem aquele que você tranca, né, então tudo que, assim, que são coisas, sei lá, grupos de escola, que são super importantes, né, as mães têm que estar nos grupos de escola, sim. mas você não precisa ficar lá pipocando o dia inteiro, né, então esse aí você só, tipo, acessa uma vez por dia e tá tudo lá, mas ele não é o arquivado que fica desarquivando, sabe, isso eu descobri recentemente também, me ajudou Então a demais. gente vai fazer isso aqui no final, a hora que a gente Vai acabar fazer o seu já. acabar a gravação, a gente já vai resolver isso Mas tem também, porque, muita meu ferramenta, Deus. né, Ana, assim, para Hã. ajudar também, eu acho a própria inteligência artificial, assim, eu baixei, mas eu tô usando o ChatGPT, porque acho que a gente tem que aprender a usar, Tem que né, aprender porque a senão você fica usar. muito, já até falou sobre É, isso, né. a gente Ela usa, ó, pediu já minha também. mini bio, eu falei: "Calma aí que eu vou colocar no ChatGPT aqui", eu falei qualquer coisa e o ChatGPT foi maravilhoso. É. Mas Não, o falou qualquer coisa não, falou a você tem verdade que saber sobre dar o ela, bom pitch, mas né, essa é a exato, você tem diferença. É. exato, o ChatGPT não é qualquer coisa, você tem que saber o que colocar ali, porque daí ele desenvolve, ele só melhora, ele só aprimora aquela ideia que é sua, Sim. né, então assim, é muito É. maravilhoso. Não, melhora mesmo, de verdade, assim, é claro, eu acho É. que o importante é saber fazer a pergunta certa, e aí outro dia eu fui até num download do SXSW, que foi super bacana, e a pessoa falou assim: Provavelmente você não vai perder o seu emprego para a inteligência artificial, mas você vai perder para uma pessoa que sabe mexer nela". Ah, com Então a certeza. gente tem que Outro dia saber, eu fui né. num evento, de moda inclusive, e tinha uma jorna eles sempre fazem, né, convidam muitas jornalistas e tudo, e eu conversei com uma, e eu não sei o que que eu estava falando bom, entramos nesse assunto. Ela Uhum. falou: "Não, eu não uso", porque aí, gente, tem muita gente com essa fantasia de: "Ah, não, eu sou muito aqui original", entendeu? Então o meu esforço árduo vale mais. Gente, assim, não desmerecendo, mas pra quê? Aonde que você vai chegar com essa ideologia? É. A tecnologia, ela veio para Te te ajudar, né. ajudar, É para te como se fosse o aprimorar. melhor estagiário que você vai ter na vida, assim, né, no sentido de É, dominar qualquer assunto, então ela tá aí, é e um que não fato, né. reclama, não pede aumento, é Ah, maravilhoso, faz hora extra. tá lá trabalhando, né. Mas eu acho É. que isso a gente tem que saber usar, porque é isso, não é pra tirar o emprego de ninguém, mas é pra gente ser uma pessoa melhor e mais eficiente, né, então eu acho que a gente tem muita, muita ferramenta, tem muita coisa do mundo moderno que come demais nossa produtividade, né, acho que redes sociais é a principal, mas vamos saber usar tudo para o bem, né, mas aí tem que ter muita consciência, né, Ana, eu acho que você consegue um equilíbrio, assim, mas vem de um lugar de consciência e de se dominar, porque muitas vezes você quer lá ficar no Instagram horas e naquele rolo infinito, tá, é muito fácil se perder naquilo, Porque é mas o feito para isso, é é feito para viciante, isso, é feito para isso. totalmente, é. E aí eu entro até num outro tema, né, que nós temos filhos já adolescentes, você Uhum. tá falando que a adolescência vai bater na porta, eles Tô sendo bem otimista, né, os já nossos bateu, filhos mais é. velhos já são Já são, já adolescentes, são. e não tem como a gente fugir disso. Então assim, a gente tá falando aqui para um público adulto, tantos adultos que não têm essa maturidade, porque a rede social ela foi feita para te viciar, ponto, Uhum. né. E aí como que a gente organiza isso com as crianças? Como? Ah, eu sou radical, Ana. É, então conta aqui pra É. gente, porque eu acho Não, importante saber pontos de vistas. meus filhos não, quer dizer, só tenho um mais velho que talvez poderia estar, né, com o celular ele ganhou tarde, assim, né, assim, na média ele ganhou tarde, e eu falei, a primeira coisa: "Olha, ter celular não quer dizer ter rede social", e assim, ele não vai ter com 13 anos, a gente às vezes morde a língua, né, mas eu não hoje, de verdade, eu não vejo ele: "Ah, porque acho que com 13 pode", ele não vai ter, porque eu também vejo tantos o que eu vejo, assim, são famílias, às vezes até meio desesperadas, né, dá medo, eu sou essa pessoa, eu tenho medo,
da adolescência, né? Acho que a gente tem que ser muito atento. E eu vejo, assim, muitas amigas, assim, que eu adoro, que eu admiro, muito aflitas, né, às vezes, uma adolescência vindo cedo demais. E, ao mesmo tempo, o filho no TikTok. Eu acho isso tão incoerente, porque, gente, é o que você fala, a gente não sabe lidar. Então, é É. óbvio isso, a gente não sabe lidar. E aí, outra coisa interessante que eu vi outro dia, eu tava falando com uma mãe que o filho mais velho tem 8 anos. E aí eu acho que quem tem filho nessa faixa de 8 já viu, né, a gente com um filho de 12, 14 e tal, já viu o tamanho do problema. De você liberar muito cedo e muita coisa de jogos, de rede social, de tudo, celular, muito cedo, WhatsApp sem limite, sem controle e tal. E não é legal. Vai por um caminho, assim, porque eu falo isso eu tenho uma conversa muito aberta com meu filho: "Filho, eu não quero que você seja santo, eu não fui santa", não é sobre isso, é sobre tudo ser cedo demais, tudo tem seu tempo, você vai ter uma hora que você vai em festa, claro que vai, mas não é com 12 anos, sabe. Sim. Eu sou assim nesse sentido, mas eu acho que também os pais de filhos um pouco mais novos já teve um pouco esse movimento de enxergar o excesso que aconteceu nessa geração, que já está na adolescência ou entrando na adolescência, e ter um cuidado. E eu acho que tem que ter esse cuidado, gente, porque eu não sei, assim, eu acho que a gente tem que ser chato, tem que ser atento, vale a pena, sabe? Porque depois é muito mais difícil frear, né? É difícil, mas se a gente não fizer, não tem quem faça. E aí, o que que vai É, acontecer com essas crianças, é. né? E eu acho que é muita coisa, assim, que a gente não pensa, né? Mas, assim, tem problemas, assim, que a gente não enxerga. Mas eu vou falar da própria rede social, assim. O que que acontece? Ela mina o mecanismo de freio do seu cérebro, né. Então o que você É falou, porque né, é que é feita pra é dopamina e é dopaminérgico. uma dopamina É, barata, né. é Então, assim, não é a dopaminérgico. dopamina do exercício, que é uma dopamina difícil de conquistar e que aí é uma dopamina barata, Fácil né, fácil acesso. acesso, nesse sentido. Então, na hora que você tá com o cérebro viciado naquilo, como é difícil você ter prazer em outras coisas, em coisas importantes, no esporte, no convívio de família, no convívio com os amigos. Então acho que é um cuidado tão grande que a gente tem que ter, assim, de não deixar eles tem que ter um cérebro com um mecanismo de freio, um cérebro que saiba que aquilo é muito bom, mas tem que ter limite. Autorregulador. Autorregulador o tempo Mas aí a gente inteiro, pode né. descer das redes sociais e trazer para o dia a dia mais cotidiano, que já pega um maior número de crianças que é o uso da Do tecnologia em si. jogo, né. Os jogos, seja Exato. no computador, seja no celular, seja no Uhum. iPad. É. Então, assim, eu dei celular para o meu filho, depois eu tirei celular dos meus Eu filhos, lembro. depois eu dei de novo, e aí veio com regras, aí as regras mudam, aí a gente afrouxa, aí é um cabo de guerra, né? Porque assim, Super, é. eles querem vencer a gente pelo cansaço. É. E E às vezes vencem, né. muitas vezes vencem. É. Então, eh, a gente lá em casa também estamos numa fase muito mais regulada. E assim, Uhum. eu falo, 8 horas eu baixo a Bedel, aí eu vou pegando os celulares não ficam nos Jamais, quartos, nenhum eletrônico fica dentro de quarto, eu senão você não. perde o controle totalmente, A né. gente em casa não tem televisão, é uma É. televisão na casa inteira. Uma televisão, É não tem muito bom, outra. Uma televisão. E aí eles têm que dividir, óbvio, né, uma televisão, porque cada um tem o seu, iPad, iPad, celular e tudo. Mas 8 horas eu passo recolhendo, e aí pronto. Não tô deixando levar para a escola, não tô deixando. Porque também não tem o que fazer lá. Porque é, se leva para a escola, é no caminho que eu tenho que ficar o é, tempo inteiro. Você tá no é, celular, você tá no celular. Então não leva para a escola, só vai ver depois das 6 da tarde. Então é das 6 às 8, quando aí eles não, aí é têm. controlado, aí tudo bem, também Ah, é uma ponte para o mundo, mas eu acho que é isso, tem que fazer esse papel e gente, é bom fazer isso, assim, não é importante, sabe, porque eu acho que é isso, tem outras implicações, né, tem outras implicações de quando ele for mais velho, ele também tá com até mais saúde mental, né, porque eu sei que eu acho que foram crianças, adolescentes sofreram muito por conta da pandemia, mas às vezes eu fico me questionando que tem muita coisa que você vê ainda de saúde mental e que ainda é muito relacionado à pandemia. E que eu acho que em parte é mesmo, claro, né, acho que não foi nada fácil, eu acho que quem estava nesse desenvolvimento, nessa fase, também muito difícil. Mas eu fico pensando, será que é pandemia? Ou será que é uma geração que passa o dia nessa coisa da tela e que talvez um dia a gente olhe para trás e ache bizarro que a gente fica andando com essa coisa na frente do nosso rosto, né. Eu acho que tá tendo um pouquinho desse questionamento, sabe, mas tem que pôr limite, gente, é muito importante. E aí, você coloca limite, e aí você fica preocupada com o que eles vão fazer naquele ócio, ou como que você lida com isso, com o não fazer nada? É difícil, eles fazem muito esporte. Eu acho que eu Uhum. até já questionei se estava exagerando, mas assim,
Porque eu acho que é isso, é uma geração e a gente como pais também tem essa dificuldade de deixar o sem fazer nada de às vezes o sem fazer nada significa estar lá rolando, né. E então eles fazem muito esporte, meus filhos, muito, mas é que eu acho muito bom, né, acho que uma adolescência com o esporte faz muita diferença. Menino também acho que gasta energia, chegam em casa cansados, tal. Mas é um desafio, mas ao mesmo tempo quando você tira mesmo eu a gente já fez várias vezes de viajar sem nada de eletrônico. E claro, vem uma reclama assim, e sem o celular é até mais recente na nossa vida, porque ele não tinha o mais velho, mas até de sem iPad, você pegar um avião de 12 horas sem iPad e tal. E aí você vê que eles ficam desenhando, você vê que é tudo, sabe assim, volta um pouco, ficam naqueles cubos Uhum. mágicos lá e é super possível, é porque dá trabalho, né. A conversa no carro a gente fez uma viagem de carro para Bonito, assim, também, sem nada de celular. E assim, o carro é super barulhento, eles conversam, eles se cutucam, eles brigam, eles É, é muito mais assim, para os pais dá muito mais trabalho, né, você tem que sim. ficar, né, às vezes dá uns eles, né, conversando, gritando, cantando, e tal. Mas é maravilhoso. Eu falo para meu marido, eu falo: "A gente tomou a decisão de sem celular, a gente vai ter paciência agora, É. né, que eles vão estar super agitados e tá tudo bem", mas, de novo, né, é o adulto também fazer o sacrifício, porque você criar filho é difícil e faz parte do pacote e tá tudo certo, É, sabe. é muito sobre isso. É muito sobre isso. Eu tô aqui pensando no carro, as viagens, porque a gente também, eu não o nos os carros não tem aquela Não, telinha, não tem jamais, gente. nunca É, tivemos carro também assim, com não. telinha, Hum. e aí também não deixo o que que a gente faz? Olha a O que a paisagem, gente fazia nos anos olha 80, pra né, placa de fora. carro, que eu ficava Isso, vai é, brincar. E aí tem que ficar inventando brincadeira. e E eles tem me horas que também a veem. gente não precisa Não inventar, precisa, eles se viram, não, né. super. Eles se viram e tá tudo É, bem, não tem nada pra fazer. Olha pra fora, é. dorme, fecha o olho. Eles brigam menos, né, eu vi Hã. todas as viagens que a gente fez, assim, foram muito boas, porque a viagem sempre tem um momento lá especial, que você tá em algum programa especial, mas se não uma boa parte dela é na tela, né, É, nos trajetos, e aí quando você não tá, todo momento é momento de conversa, é momento e eu sinto que eles brigam menos, é muito diferente, quando você tira o eletrônico, assim, de é. cena, é muito diferente. Porque o eletrônico, ele deixa a criança É, muito ansiosa, né, agitada, também acho. ansiosa. Então esses jogos super violentos, o meu filho joga todos, assim, é É. show de horror. Mas enfim, tem que limitar, né. E conversar com eles, eu converso muito com eles, tudo que tem de matéria. O vício no jogo, eu printo, e eles também jogam, assim, não é uma coisa. Também não acho que é. Não é o. Tem coisa que eu proíbo, sim, né? A rede social eu proíbo. O jogo também é um lugar lá que eles. Mas é tudo com horário, com limite. E conversando, assim, o porquê que eles têm esse limite, talvez mais do que outros amigos, e eles entendem, sabia? É. Assim, até muita gente falava pra mim: "Ai, eu demorei pra ter celular. Ai, tadinho, mas é tão importante, os grupos são formados assim, ele vai ficar". Nunca ficou, você conhece, você sabe, É, ele nunca ficou de fora, ele nunca. é. Não sei, assim, talvez se eu tivesse um filho tímido, talvez eu pensaria diferente, mas assim, nunca foi uma questão na vida dele os amigos terem acessos que eu vi um amigo perguntando outro dia: "E aí, você já tem Instagram? Qual é o seu arroba?" Ele falou: "Não, não tenho". É, Super numa boa, sabe, sim, porque eu acho que sim. ele entendeu que na nossa família não cabe. Né, exato, são os valores que cada família vai passar para os Sim, seus filhos, né, então a gente também tem muito essa frase em casa: "Na nossa família isso não funciona", e é. sem julgar a decisão das Sim, outras famílias, claro. porque cada um tem a sua, É, né, mas na nossa família é. isso não Mas não, e entra. cada um tem a sua gente, eu não quero não é com certeza não é sobre julgar, mas o que às vezes me dá um pouco, assim, de dor no coração mesmo, é você ver algumas mães que você adora reclamando, assim, vivendo uma situação super difícil com os filhos, e você imagina um pouco de onde aquilo tá vindo, né, que é esse excesso, essa falta de controle, esse dificuldade até de ter prazer em coisas simples, porque o cérebro está muito estimulado, né, Uhum. por tudo isso que a gente já falou, e a pessoa não conseguir resolver ou por não enxergar, ou então por não querer comprar essa briga, e tal. Então eu fico assim um pouco, sabe, É, as pessoas entenderem que está muito associado, né, é. esse comportamento que está divergindo aí da E conduta que a que vida seria muito mais fácil em é, família, né, a vida em é. família fica mais fácil com esses limites, assim. Eu tô lendo um livro muito legal, Como Avaliar a Sua Vida, do Clayton Christensen. Não conheço. É muito, muito bom. Ele é um pesquisador, enfim, professor. E aí ele fala que pai e mãe
vão tentar muitas coisas e que vão tentar passar alguma situação para os filhos e vai falhar. Pai e mãe Claro, vão falhar, claro. porque Somos humanos, né? somos humanos, a criança não vem com bula, cada filho recebe de uma maneira. A criança, ela tem que estar. Você quer ensinar, mas a criança tem que estar pronta para aprender também. Sim. E muitos pais, nessa busca por ensinar as crianças, ou por passar os valores para as crianças, se frustram. Uhum. E aí aí caem num looping negativo de abandono, de repente, daquela tarefa que é difícil, né? Que a Uhum. gente já falou, É. que é difícil. Mas justamente aí é que você tem que se enaltecer e se vangloriar. Poxa, isso deu errado, então eu já sei o que não funciona. Uhum. Busca uma outra estratégia. Sim. Porque, gente, é o teu filho, é a tua filha. Uhum. Então, se você não investir tempo, né? Eu não tô falando em dinheiro, eu tô falando de Claro. tempo naquela criação, que é realmente um resultado, é o seu maior empreendimento, Com né? A família é o certeza. maior empreendimento. Uhum. Então, é muito isso. E aí, nesse livro tem também uma frase de Thomas Jefferson que é muito linda. Os momentos mais felizes da minha vida foram os que passei em casa, no seio da minha Ah, família. com certeza. Então, é isso, assim, acho que essa relação familiar e de amigos é uma relação que a gente constrói e é no dia a dia. Hum. E muitas vezes a gente acha que quando tá tudo bem, então eu tô deixando aqui na prateleira e vou cuidar de outras coisas, e vou deixar isso aqui porque tá tudo bem, né? A família tá bem, os amigos tá bem, não preciso cuidar tanto, não preciso ficar regando realmente todos os dias, porque olha só como minha esposa tá bacana, meu marido também, as crianças estão indo bem na escola, boas notas. E aí, nesse momento, você se afasta, né? E vai Uhum. cuidar de outras prioridades, vamos assim dizer. Sim. E aí, quando você volta e olha e enxerga, quando aparece um problema, muitas vezes pode ser tarde para você Total. reparar. Total. Então, na verdade, é até um paradoxo, porque você tem que investir o seu tempo, a sua energia, justamente quando tudo parece estar bem, Uhum. né? E aí sim você constrói laços fortes e cria essa camada mesmo, assim, de fortaleza, que é o que a Uhum. gente precisa, né, Má? Eu acho Com que, certeza. assim, para a gente ter uma vida plena e equilibrada e com saúde, a gente tem que ter o nosso porto seguro e essa base bem Com estabelecida. certeza, nossa, Essa gente. base familiar, assim, e da criação dos filhos e do casamento também, que não é É. fácil, Não. né? Que tal a gente falar um pouquinho disso? Que não é fácil, né? Assim, tudo dá trabalho. Acho que qualquer decisão que você tem na vida dá trabalho. Uhum. Até as decisões ruins, sei lá, até quem prefere realmente comer a batata frita e dar vez pro sanduíche ultraprocessado, também dá trabalho, porque essa pessoa também vai ter que lidar com essas Uhum. consequências, É, são né? escolhas, né? Do não comer saudável e do não comer com qualidade, e de não prestar atenção na nutrição e de não passar isso para as crianças e para os filhos. Então, Uhum. assim, eu ultimamente eu tenho dado aulas de aulas de alimentação dentro de casa. Então, vamos lá, porque eles, assim, nossa, pão, aqueles de saquinho, suco industrializado. Então, beleza, vamos lá, vamos ler juntos o rótulo, Olha que né? legal. Aí eu leio os ingredientes com eles. Aí agora Uhum. eles estão começando a entender. Poxa, Uhum. por que não isso? Por que não aquilo? Né? Então, enfim, emendei um assunto no outro, de Não, casamento à mas é nutrição, de casamento à nutrição. Queria sua tudo. opinião sobre isso. Eu acho que tudo na vida são escolhas, né? É isso, é o que você falou do casamento. Eu sou filha de pais separados, que deu super certo, meus pais se dão super bem, sempre, né? Apesar deles serem separados, eles sempre passam o Natal juntos, a gente convive bastante, assim, como família, e deu tudo certo, né? Criaram 4 filhos, então, assim, claro que esse é um caminho possível e que também dá certo. Mas é muito lindo uma família que consegue permanecer junto, né, assim, tem um ganho muito, muito bacana para os filhos, pra criança. Às vezes eu fico assim, sei lá, seu filho faz qualquer besteira, sabe, e aí você olha para o seu marido, ele tá, tipo, olhando com aquele mesmo olhar que você, então assim, fico pensando: "Nossa, se não fosse ele do meu lado, se fosse outra pessoa, ele nunca entenderia isso que eu tô sentindo". Então assim, é o que você falou, não é fácil, tem que regar pra caramba, tem que cuidar mesmo, mas é uma escolha, né, eu acho que você amar alguém diariamente é uma escolha. Você escolher estar num casamento é uma escolha.
E não é uma eu sou uma pessoa fácil, assim, Ana, de lidar, e meu marido também é, então tô fazendo esse disclosure, assim, que eu sei que é fácil quando você tem 2 pessoas fáceis, assim, a gente não Nossa, é o bate de oposto lá em casa, porque eu sou e dificílima ele também e meu é. marido também, gente, Então vocês não você que tem que sabem dar a disso. dica. Não, porque pra mim é fácil que a gente os 2 são fáceis, é melhor você dar essa dica. Mas a gente escolhe estar junto, assim, a Aham. gente escolhe não só estar junto, a gente escolhe se amar, sabe, a gente Hã. escolhe a gente dá esse valor muito grande, assim, pelo que a gente está construindo juntos. Acho que, ninguém vai ser uma presença masculina melhor do que meus filhos, do que ele e vice-versa. E é muito gostosa essa jornada, assim, em família, sabe, acho que vale a pena. Hoje de manhã a gente estava na escola e teve uma formação de comunicação não violenta, a gente foi juntos e foi super legal, assim, até óbvio que a gente é violento pra caramba, às vezes, no dia a dia, né, com palavras e É, poderia ser muito mais fácil a vida se a gente simplesmente mudasse o jeito de falar, a gente consegue até é. Eu muito mais as amo coisas. comunicação É não muito violenta, legal, amo, foi acho que todo muito. mundo deveria estudar um Nossa, é pouquinho sobre muito, para os isso. filhos e para o casamento, eu acho, É, especialmente. Foi é muito muito boa essa legal. palestra. Ela fala muito de tirar o você, né, em vez de você porque você não fez isso, porque você atrasou. Aham. Nossa, eu fiquei super chateada quando você atrasou por tal razão. É mudar você consegue um objetivo de uma forma mais fácil até, né, e Sem trazer e sem acusação, acusação. Mas sem enfim, transferir o seu sentimento para outra para outra pessoa, porque no fim pessoa. é você que sente. É, Exatamente, é muito legal, mas assim, ele é esse cara que é parceiro, que vai comigo nesse tipo de formação e que a gente tá sim. juntos por um bem maior, assim, eu tenho muito essa clareza, assim, Além do do amor, né, vai muito, além do e aí amor. o amor nasce É, disso também, né, acho que é, é uma coisa que um alimenta o outro, na hora que você tá sim, vivendo, né, essa verdade da sua família, de querer estar junto, de querer criar filho junto até o final, e quando os filhos saírem de casa você querer seguir é, juntos, né, com tudo aquilo que você sim. conquistou, isso, né, eu sou casada há bastante tempo já, e a Quantos gente anos, Má? ai, Não nossa, não, uns lembra. 15 Ela anos, não hoje a 16 Marcela anos, você vê que com eu tô datas hoje não contamos não com a é só Marcela. hoje. Não, eu casei em 2007. Neto, nem o casamento Nem ela tá ele sabendo quantos anos. não, tem 16 2007, anos. 2007? É, faz a conta, É, 16 anos, vai. 16 anos. É, eu casei em 2009, tô fazendo 14, 14 é. agora. Você vê, a É, conta não é meu forte é. mesmo, né. Quero o ChatGPT aqui pra mas mas a gente sempre teve um casamento tranquilo, e tal, mas eu acho que na É. hora que a gente começou a viver até mais intensamente essa história, da dedicação pra família, de entender, acho que isso foi uma virada de chave. Na hora que a gente entendeu, assim, com muita clareza, que é essa coisa, assim, do que muito vale, muito custa, no sentido do sacrifício pela Uhum. família, e isso acho que foi uma virada de chave grande, que a gente teve meio juntos, assim, e que então a gente se sacrifica hoje com amor e com alegria, sabe? Não é um peso Sim, de fazer coisa com os meninos, de buscar eles tarde em algum lugar, que pra mim eu queria chegar em casa cedo, hoje meu filho sai do polo aquático quase 8 da noite, a gente tá vendo com muito mais leveza as coisas e tem sido um processo muito bom, assim. sim. Nem sei se eu respondi essa É, pergunta. porque não, sim, com certeza, porque é isso, né, o casal, quando é só o casal, é muito diferente quando tem os É, filhos. Tem gente que fala: "Ai, filho único e casal". Eu não acho, eu acho que o filho, assim, não, ele num primeiro momento, ele desestabiliza, porque é não, muita função. não. Gente, um bebê pequeno é desgastante, é exaustivo. Muito. Pra mim, pelo menos foi. E eu Não, mas tive um é, na sequência claro. do outro. Então, assim, os meus filhos têm 1 ano e 8 de É muito diferença. pouco. É muito, eu tinha 2 bebês, parecia que eram gêmeos É, até, que no começo foi pesado, mas assim, hoje maravilhoso, porque eles têm os mesmos programas, praticamente uhum. os mesmos amigos, é uma série de diferenças É só, muito pouco. né. Então, tem isso tudo, mas, realmente, com o Ricardo é muito mais fácil, porque eu já É, estive sem ele. Por um é. ano a gente se separou, em Isso é legal 2017. você contar um pouco, assim, É, como que foi esse processo de até por que que vocês resolveram voltar, né, sim. assim? É, a gente ficou um ano separado, né, um ano exato separado. E aí, quando eu percebi que, sei lá, eu ouvi alguma coisa sobre ele que me deu um frio na barriga, que era um sentimento de que eu estava perdendo, imagina, eu estava há um ano já separada, mas parecia que ele estava realmente, assim, sumindo da minha vida, apesar de ser pai dos meus filhos. Eu falei: "Gente, o que que eu tô sentindo?", né. Então eu falei: "Se eu tô sentindo alguma coisa diferente, eu preciso entender o que que é isso. É o Uhum. pai dos meus filhos, É. né. Se vale a pena eu investigar por alguém, né, tem que ser com ele". Uhum. Então porque na verdade,
enfim, tudo que eu queria eu já tinha, que era uma família, um Uhum. marido, filhos. E Exatamente. aí, às vezes a gente realmente imagina um mundo cor-de-rosa e perfeito que não existe. Então, quando eu trouxe para o concreto e para o dia a dia de que, poxa, o que vale muito Uhum. custa muito, né? Essa virada de É, chave que você teve, eu tive na base da dor, da perda, da é. separação. Então eu falei, realmente custa, e se a gente tem que pagar o preço, tem que ser por quem realmente vale a pena, né? Sim. Pagar. Então a gente foi investigar e foi outra questão que para mim teve muito valor, porque quando eu cheguei para ele e falei, tô pensando, e se a gente. Na hora ele falou, Ai, que na hora ele legal. topou, e lógico, e sim. E eu falei, nossa, você tem muito valor, né? Ai, que Porque depois de lindo. um ano, sabe? Então, e é uma construção diária, a gente não Uhum. pode jamais deixar e achar que Colocar pode na ser prateleira, muito lindo né? colocar na prateleira e tá É. pronto, é um produto acabado e pronto. Um casamento não é um produto acabado e Não. pronto. E a gente vai, além dos filhos, cada fase dos filhos traz novos desafios pra Uhum. gente. A gente, nessa busca também do autodesenvolvimento, a gente também vai mudando. Eu não sou a Ana Paula de 2008, quando eu conheci o Ricardo, e Uhum. ele não é o Ricardo de 2008, e ainda bem. Porque, gente, nossa, eu sou muito melhor hoje, Uhum. e ele também é muito melhor hoje. Então, acho que esse crescimento, a gente se reconhecer novamente, se reconectar através desse crescimento, tem muito valor, Sim. né? E essa admiração mútua. Então, acho que não é só amor, é muita admiração, é muita Uhum. cumplicidade, é muita vontade de estar junto. Acho que Uhum. casamento é vontade, Sim. né? Você escolher todos os dias pela família, Uhum. por mim, por ele, né? É. Eu quero estar junto e ele quer estar junto. Então, eu acho que é a beleza da vida, né? Eu acho que É. nada que é fácil é bom. Para mim, assim, não tem. Só o site GPT que eu gosto, que é fácil. Boa. Muito bom. Mas O de resto, né? resto, assim, eu acho que é isso. Tudo que tem valor é caro e a gente É. realmente Tem precisa, que investir energia, né? investir energia. É. Ai, Má, assim, uma Uhum. delícia conversar com você. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, assim, Ai, meu de Deus. ensinamento, as suas lições, inspirações na sua carreira, que você pode trazer para sua vida pessoal. Você já falou um monte de coisa, mas não sei, uma mensagem final. Ai, gente, eu acho que uma coisa que eu tem me movido muito, eu nem pensei nisso, tá, agora estou respondendo assim de bate Inspirada, pronto. Não, mas inspirada. uma coisa que tem me movido muito, muito, muito é o estudo na minha vida. Então, eu até te falei que estou fazendo um curso de filosofia agora que super transformador e para tudo, né, acho que a gente tinha muito essa coisa de você estuda uma época da vida, né, faz faculdade, eventualmente uma pós e acabou. Aquilo acabou, sua Aham. vida de estudante acabou naquilo. E eu acho que hoje tem esse conceito de estudar a vida inteira, é o máximo, né, como a gente É. rejuvenesce com isso e eu acho que isso é pra tudo, então assim, eu tô fazendo um curso eu estava, assim, super na dúvida no começo do ano, se eu fazia alguma coisa, assim, alguma pós, alguma coisa até nessa área de governança, eu já fiz 2 cursos, mas fazer uma coisa maior, ou esse curso de filosofia levado a sério, assim, com toda a bibliografia, que é super extensa. Falei: "Vou fazer o curso de filosofia". E é tão maluco, porque isso é uma coisa que não é óbvia, mas, assim, tem um impacto no meu trabalho, na forma, assim, da formulação do meu pensamento, de entender os grandes homens da história, Ai, e muito isso é legal. muito legal. Então, assim, essa cabeça de estudar, eu acho que tem feito muita diferença na minha vida, e aí isso extrapola para tudo, porque, assim, a gente estava falando de educação agora, você vai estudar para tudo na vida, né, É, você se reinventou na carreira, eu sei o tanto que você estudou para isso, né, de todos os cursos que você fez. E como que você não vai estudar para ser mãe? Como que você não vai estudar para é. maternidade? Como que você não vai estudar para os relacionamentos? É o que a gente falou agora de comunicação não violenta. Então é essa cabeça da gente se apaixonar por um assunto, ir atrás, ir a fundo, e aí como estudar, acho que traz essa fortaleza que você falou e melhora a nossa vida, deixa a gente muito mais preparada aí para encarar nossos desafios, né. E hoje o estudo ele cabe em qualquer bolso, né, porque você Com pode fazer certeza. uma boa curadoria É. de Instagram mesmo, de Sim, de TikTok, e YouTube, ter ali sim, uma é. informação nível mais raso até um nível mais profundo, Sim. mas não tanto, e aí, enfim, vários cursos online, tem É, muita muita informação no YouTube, informação. enfim, qualquer rede social, até os podcasts são muito Sim, informativos. muito. Gente, você pega até fora o seu maravilhoso aqui, mas eu ia até usar, você consegue fazer um curso em Harvard, tanto professor de É. Harvard, e eu Sim, gravando podcast, Stanford, que são nossa, tem aulas, um né.
Tem o Roberman Lab, você conhece Não. esse? Muito legal, ele é um professor de Stanford e os podcasts dele são de 3 horas, mas ele só Hum. leva uns pesquisadores, assim, é incrível. É tudo em inglês, mas Ah. assim, é Mas tem muito muito. conteúdo bom no Tem Brasil muito conteúdo também, bom no Brasil. é possível, gente, o que a gente é ir Ah, atrás, é encarar de frente que dá muito certo. legal, adorei tua mensagem. Agora conta aqui direto nessa câmera qual é o seu arroba, onde as pessoas te Ai, encontram meu ou arroba ele o fica, que você às vezes eu quiser. desativo, um tempo aí eu Não, volto. a Marcela é aquela que não está nos grupos de WhatsApp, assim, é uma Não, eu tô pessoa. assim, Não, às então vezes você eles deixa. estão, agora você descobriu, eles estão no locked chats. Pois é. Agora você deixa o arroba que você quiser e Não, tem fala o de do projetos Instagram só. futuros. Meu arroba é arroba Marcela com 2 L's, underline Kanner. Ai, Com gente, é dois isso. N's. Com 2 N's, Knner. E é isso, tento falar, né, às vezes falo muito, às vezes falo pouco, mas enfim, tento mostrar os projetos do instituto, que eu tenho muito orgulho. E é isso, acho que quando a gente é uma busca pelo equilíbrio a vida inteira, né, mas acho que a parte do processo gostoso é a jornada e a gente ter esse esforço para encontrar esse equilíbrio, que nem sempre dá certo, mas é uma delícia, né, essa busca, porque é uma busca no final de evolução, né. E eu acho É. que a gente está aqui para isso, E para não tem, evoluir, e né. não tem lugar nenhum para chegar. O É, o processo processo é a melhor é parte, com que é o que certeza. é, né? Com certeza. Então, bom, você me encontra no arroba Ana Volpon, em qualquer uma das plataformas. Se você ainda não se inscreveu no Mindfulcast, tá aqui, já se inscreva, ativa o sininho para você não perder nenhum episódio. E eu quero te agradecer, Má, muito por esse papo. Obrigada mesmo por ter fechado todos os grupos de WhatsApp e a sua agenda para estar aqui comigo nesse papo gostoso. Foi um prazer. Obrigada. Obrigada, Ana. Namastê. 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 Obrigada, gente. Até a Obrigada. próxima. Até o próximo episódio.